O Brasil é um país com boas relações diplomáticas, considerado por muitos um país provedor da paz. O Brasil tenta contribuir ativamente para que a ordem internacional evolua em um sentido que seja propício à paz. Uma prova disso é que o nosso país, nos últimos anos, não esteve envolvido em nenhuma guerra expressiva. Mas no passado, as coisas eram diferentes. Você sabe em quais guerras o Brasil já esteve envolvido? Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Antes de começar a citar de quais guerras o Brasil já participou, é preciso deixar uma questão clara para vocês. Eu irei abordar apenas as guerras que realmente tiveram expressão. Portanto, conflitos como a invasão da República Dominicana, Revolução Constitucionalista ou Guerra dos Canudos não serão citados no nosso vídeo. Então, que tal começar pela Guerra da Independência do Brasil? Todos vocês devem ter estudado na escola que o processo de independência do Brasil não foi nada pacífico. Considerada uma guerra civil luso-brasileira, já que portugueses e brasileiros combateram em ambos os lados. Tudo começou no dia 7 de setembro de 1822, quando aconteceu a proclamação da independência do Brasil. A partir desse evento, o Brasil viveria um caos pelos próximos anos. Em muitos territórios nacionais, as pessoas faziam manifestações contra a independência, mostrando que os portugueses iriam resistir. Portugal logo tomou providências para enfraquecer Dom Pedro I. As cortes de Portugal resolveram enviar juntas de governo com o objetivo de controlar os territórios brasileiros. Assim, Dom Pedro I ficaria restrito a uma parte dos territórios brasileiros. Você sabe quais territórios se voltaram contra a independência? Cisplatina, onde hoje é o Uruguai, e os estados da Bahia, Piauí, Pará e Maranhão. Obviamente, o governo brasileiro não tinha condições de enfrentar as forças portuguesas. A solução foi pedir ajuda para oficiais estrangeiros. Foram contratados serviços militares, como os do Lorde inglês Thomas Cochrane e do marechal francês Pierre Labatut. No ano de 1823, exatamente entre os meses de julho e agosto, as batalhas no norte e nordeste do Brasil foram intensas. O governo brasileiro conseguiu tomar essas regiões e, tempos depois, a região da Cisplatina também foi conquistada. Por fim, Dom Pedro I conseguiu sair vitorioso da Guerra da Independência do Brasil. Após a vitória, muitos opositores, principalmente militares portugueses, foram presos e expulsos dos territórios brasileiros. E foi no ano de 1825 que Portugal reconheceu a emancipação política do Brasil. Legal a história da independência do nosso país, né? Bom, eu vou aproveitar que estou falando do ano de 1825 para explicar para vocês a Guerra de Cisplatina. Nesse ano, quando Dom Pedro I reinava no Brasil, foi a vez da província de Cisplatina declarar independência. Os habitantes da região não aceitavam pertencerem ao Brasil, pois seus costumes e idioma eram completamente diferentes. Foi aí que surgiu um homem chamado João Antônio Lavaleja, que liderou e organizou seu exército para declarar independência. Adivinha quem apoiou esse movimento de independência? Nada mais, nada menos que a Argentina. Eles ofereceram força política e até armas e alimentos. Mas os argentinos eram espertos. Eles não queriam que Cisplatina fosse independente. Na verdade, o objetivo do governo argentino era anexar Cisplatina logo que a região se libertasse do governo brasileiro. A reação do Brasil não poderia ser outra. O governo declarou guerra contra a Argentina e os colonos de Cisplatina. Porém, o governo de Dom Pedro I não tinha dinheiro
e teria enormes gastos financeiros. Muitos brasileiros, inclusive, foram contra o conflito, já que sabiam que o governo aumentaria os impostos para financiar a guerra. Várias batalhas foram travadas e, mesmo com um exército menor, as Províncias Unidas do Rio da Prata tiveram êxito no conflito. A guerra durou 3 anos e teve fim em 1828, quando a França e o Reino Unido propuseram um acordo de paz entre Brasil e Argentina. Pouco tempo depois, nascia na região de Cisplatina a República Oriental do Uruguai. Essa guerra teve algumas consequências para o Brasil. Na época, o poder político de Dom Pedro I teve um enfraquecimento considerável e a economia brasileira foi muito prejudicada. Bom, a paz no Brasil duraria pouco tempo. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha, foi uma das mais importantes rebeliões do período da regência no Brasil. O conflito ocorreu no Rio Grande do Sul. O motivo dessa guerra? Eu posso enumerar algumas delas para você. Primeiro, os gaúchos estavam descontentes com o governo imperial brasileiro. Segundo, eles queriam maior autonomia das províncias. Terceiro, eles estavam revoltados com os altos impostos cobrados no comércio de couro e charque, importantes produtos da economia do Rio Grande do Sul naquela época. Quarto, os farroupilhas eram contra a entrada do charque e couro de outros países com preços baratos, o que dificultava o comércio por parte dos comerciantes sulistas. Com isso, em 1835, os farroupilhas, comandados por Bento Gonçalves, tomaram a cidade de Porto Alegre. No mesmo ano, Bento Gonçalves foi preso e a liderança passou para Antônio Souza Neto. No ano seguinte, em 1836, os farroupilhas vencem mais batalhas. No dia 11 de setembro de 1836, os revoltosos proclamaram a República Rio-Grandense e nomearam Bento Gonçalves como presidente, mesmo ele estando preso. Os anos seguintes foram agitados. Em 1837, Bento Gonçalves foge da prisão e assume a presidência. Em 1839, os farroupilhas conseguem proclamar a República Juliana, na região do atual estado de Santa Catarina. Mas, em 1842, as coisas se complicaram. O governo imperial encarregou Luiz Alves de Lima e Silva de finalizar o conflito separatista do Rio Grande do Sul. Depois de 10 anos de conflitos, em 1845, os farroupilhas foram vencidos e a República Rio-Grandense foi reintegrada ao Império Brasileiro. Eu já estava me esquecendo de citar para vocês a Guerra do Paraguai. Em 1864, o Brasil estava em conflito armado com o Uruguai. Os brasileiros invadiram o Uruguai e tiraram o ditador Aguirre do poder. Esse ditador era aliado de Solano Lopes, ditador do Paraguai. O resultado? O governo paraguaio deu o troco e aprisionou no porto de Assunção o navio brasileiro Marquês de Olinda. Em seguida, ainda atacaram a cidade de Dourados, em Mato Grosso. Em 1865, os paraguaios fizeram ataques a territórios argentinos, com o objetivo de invadir o Rio Grande do Sul. Foi aí que a Argentina, Uruguai e Brasil se juntaram para formar a Tríplice Aliança. Em abril de 1870, a guerra teve fim com a vitória dos aliados. Essa guerra deixou sérias consequências para o Brasil e principalmente para o Paraguai. Agora, eu quero fazer um questionamento. Você sabia que o estado do Acre já foi da Bolívia? No final do século XIX, o que conhecemos hoje como Acre estava na mira de 3 países: Brasil, Bolívia e Peru.
O embate entre essas três nações gerou conflitos que duraram incríveis 4 anos. Essa história é muito comprida, então eu vou tentar explicar de forma mais breve possível. Tudo começou quando bolivianos que ocupavam a região foram expulsos. Nessa ocasião, o espanhol Luís Galvez Rodrigues de Arias declarou o Acre como uma república independente no ano de 1899. O problema foi que os brasileiros consideravam as terras como um território boliviano e fizeram questão de enviar tropas para tentar acabar com a Revolução Acreana. A Bolívia também reagiu e montou uma expedição para conquistar aquelas terras, mas foram impedidos pelos seringueiros que habitavam a região. Foi aí que, em 1900, o governador Silvério Neri do Amazonas enviou tropas de defesa para o Acre e tornou a região uma república independente mais uma vez. Mas os brasileiros e bolivianos não desistiram tão fácil. Os bolivianos fizeram com que a Segunda República Acreana fosse dissolvida. Parecia que dessa vez tudo se resolveria. Contudo, em 1902, um militar gaúcho chamado José Plácido de Castro foi enviado para reconquistar o Acre. A missão obteve sucesso. E em 1903, a região foi declarada mais uma vez como República do Acre. Os bolivianos tentaram reagir novamente, mas dessa vez a diplomacia brasileira falou mais alto. Antes que os combates acontecessem, representantes dos dois governos se reuniram para assinar um tratado de paz. No dia 18 de novembro de 1930, surgia o Tratado de Petrópolis, onde a Bolívia abriria a mão de todo o Acre em troca de territórios brasileiros no Mato Grosso e 2 milhões de libras esterlinas. E assim, acabava a novela envolvendo o território do Acre. Agora, vocês devem estar se perguntando sobre a participação do Brasil na Primeira e Segunda Guerra Mundial, certo? Então vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi breve, começando em 1914 e terminando em 1918. O Brasil, diferente do que muitos pensam, não ficou de fora dos conflitos. Na verdade, o governo brasileiro permaneceu neutro nos primeiros anos da guerra. Mas no dia 5 de abril de 1917, um acontecimento colocaria os brasileiros na Grande Guerra. Um submarino alemão atingiu um navio brasileiro carregado de café. Tempos depois, foi a vez de outro navio ser atacado enquanto navegava em águas francesas. O Brasil declarou guerra aos países da Tríplice Aliança. O engraçado é que a participação do Brasil foi bem discreta. Nenhuma tropa foi enviada para a Europa. Apenas medicamentos e equipes de assistência médica foram enviados para ajudar os feridos e patrulhas foram feitas no Oceano Atlântico. Já na Segunda Guerra Mundial, a nossa participação foi bem mais relevante. O motivo pelo qual entramos nessa guerra? Mais uma vez, os submarinos alemães atacaram navios brasileiros. Ao todo, foram 5 navios atacados entre os dias 15 e 17 de agosto de 1942. Com isso, o governo brasileiro precisava reagir. Depois de uma reunião realizada no Rio de Janeiro, as relações diplomáticas com a Alemanha, Itália e Japão se romperam e o Brasil abandonou a neutralidade. A Marinha Brasileira protegia as rotas mercantes do Atlântico Sul, escoltando os navios que levavam materiais estratégicos. Em 1944, a Força Expedicionária Brasileira, a comando do general Mascarenhas de Moraes, foi rumo à Itália. Eles desembarcaram em Nápoles, integraram o 5º Exército Americano e ajudaram nas batalhas de Camaiore, Monte Castelo, Castelnuovo, Montese e Fornovo. Ao todo, estima-se que morreram cerca de 451 soldados, entre eles 8 pilotos da Força Aérea Brasileira.
Foram 11 meses na Itália lutando na linha de frente, até que em 2 de setembro de 1945, a guerra chegou ao fim. Enfim, essas foram as guerras das quais o Brasil participou. Ainda existiram muitos conflitos internos e revoluções, mas essas histórias vão ficar para outro vídeo. Por hoje é isso. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!